Vai abrindo aí a tua Bíblia em Provérbios 21, que foi hoje o provérbio que nós estamos trabalhando, né? É o provérbio 21. Então, olha aqui, ó. Vamos aqui mandar um abraço para a Yáscara, para a Rose, né? Rose não, a Mary Creto. Deus abençoe a vida de vocês, a Elisa. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Temos 61 celulares aqui ligados. Mariana, querida, está aqui também, a Mariana Weber. Está aqui a Tatiane, está aqui a Vi, né? A Vi está aqui também. Oh, linda. Liane, Lili, todos vocês. Pastor Mauro, né? Pastora Marinês, o Cleison e a sua família. Estamos aqui, pastora abençoada. Que bom, Cleison. Sandra, Deus continue abençoando a vida do Nazi, ela está dizendo, né? A dica, não, é a Adri do Cleison, seja bem-vinda. Eve, já falei, você, né? Está aqui a Kelly Cristina, a Kelly Pedroso. Todos vocês estão aqui, sejam todos muito bem-vindos. 63 celulares ligados. Mas vamos triplicar, porque também tem gente que estão nas salas, né? E, ai, gente, a gente não tem noção, mas eu creio que é mais de 200 pessoas, bem mais, que estão ligadas aqui com a gente, né? Que Deus abençoe, que a palavra chegue ao seu coração. Provérbios 21, 1, diz assim: como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Ou seja, quando o coração do rei está na mão do Senhor, ele é inclinado a ser uma fonte de águas. E, gente, isso não tem a ver só com política. Isso tem a ver com governo. E eu tenho o governo você tem o governo da tua casa, né? O homem, a mulher. Você tem o governo da tua empresa. Você tem o governo no teu trabalho, um gerente. Você tem o governo. Quando o coração é inclinado a Deus, é um ribeiro de águas. Flui águas do seu interior no ambiente onde você está. O segundo que eu gostei foi: exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Você sabe que justiça é nós sermos justificados em Cristo Jesus. Jesus se entregou por nós para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, justificados e justos, né? Nos tornarmos justos. Então, a gente entender essa justiça, e juízo é você praticar atos corretos. Quando nós fazemos isso, é melhor do que você oferecer sacrifício, sair trabalhando, fazendo a obra, um monte de coisa. Não, muito mais que isso, é você exercitar a justiça, a salvação e o juízo, ser correto, né? Ser uma pessoa correta. E o 4 também, que pegou bem, olhar altivo e coração orgulhoso. Isso é a lâmpada dos perversos. A Bíblia diz que a lâmpada dos nossos pés é a palavra, né? A lâmpada do perverso é olhar altivo e coração orgulhoso. Isso é pecado, ainda diz. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Eu quero que você abra agora aí a Bíblia em Hebreus 12. Nós vamos ler de 7 a 11. O orgulhoso e o quebrantado, né? A diferença, o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Nós temos essa definição, sabemos isso dentro de nós. Hebreus 12, 7 diz assim: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se está sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para que eles nos corrigissem. E nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este, está falando de Deus, né?
para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser nada bom, né? Nada de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nós exercitados por ela. Ai, gente, essa é a palavra de Deus, né? Então, gente, nós temos que amar a correção para nós podermos crescer. Porque a correção nos corrige para a salvação. Tem muitos momentos que a gente está meio saindo, e o Senhor vai nos colocando novamente no aprisco, né? O Davi aceitou a correção do Senhor. Você sabe que Davi pecou contra Deus quando ele desejou a mulher do seu como é que era o nome dele? Era o seu general de guerra, né? Ele desejou a mulher dele. O que ele fez? Colocou ela em frente, colocou ele em frente à batalha para que ele fosse morto, para que ele pudesse ficar com Betseba, né? E daí veio o profeta corrigindo ele, falando para ele que ele estava errado. E ele então começa a se arrepender do que ele fez, e ele foi, Salmo 32, versículo 5, fala exatamente sobre a correção, que ele aceitou a correção. Confessei-te, Senhor, o meu pecado, e a minha maldade não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Você vê que quando uma pessoa pede perdão ao Senhor, a sua transgressão é apagada, né? E aqui ele alcançou graça aos olhos de Deus. E ele foi perdoado. E por onde que Deus nos corrige, queridos? Salmo 32, 8, diz assim, que ele nos corrige pela palavra. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Com os meus olhos. Aqui, ó. É aqui, ó. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Esse aqui são os olhos de Deus para nós. A direção que nós precisamos para que nós possamos ter uma vida correta. Quando nós não seguimos a palavra, queridos, porque não temos só que ouvir, nós temos que ouvir e praticar. Não é isso que eu tenho ensinado para vocês? Quem pratica a palavra é maduro. Maturidade não está com idade e nem tempo de igreja. Maturidade está em praticar a palavra. Ouvir o que vocês estão ouvindo aqui e colocar em prática. Isso é maturidade. E quem não faz isso, a Bíblia diz que quem não ouve é como mula. Sofre para se alinhar. E é verdade, queridos. Deus não quer isso para nós. Deus, Ele nos quer bem. E tem momentos que nós somos disciplinados, e quando nós somos disciplinados por Ele, somos pela palavra. É a palavra quem nos disciplina. Se nós não andarmos dentro do contexto da palavra, não tem como vir as bênçãos do Senhor sobre nós, porque Ele vai cumprir com a sua palavra na nossa vida. Não é com outra coisa, é com a palavra. Se andamos pelos nossos próprios caminhos, são escolhas que nós fazemos na nossa vida, e daí acabamos ficando fora dos propósitos daquilo que Deus tem preparado para você. Então, volta para o cumprimento da palavra. Aí, Apocalipse 2:21 diz assim, dê-lhe tempo para se arrepender, porque Deus é longânimo. Provérbios 29:1 diz, o teimoso que não se arrepende, ele é duro de cerviz, não consegue dobrar a cabeça. Né? O homem que muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. E não é Deus que vai te destruir. Não é, ai, Deus vai me destruir? Não. Não é a mão de Deus pesando sobre a sua vida. Não. É por conta das consequências da transgressão. Vocês estão entendendo? Então, vamos cumprir a palavra. Amém, queridos? A repreensão que Deus nos faz é pela sua palavra.
Não é por outra coisa, é pela palavra. Ele vai aqui, ó, o que você está ouvindo nessa noite, tantas outras coisas que você ouve, tudo isso aí é a repreensão do Senhor, é a disciplina dele. E se não cumprimos isso, nós acabamos virando como mula, né? E acaba sendo destruído, como diz a palavra, porque está seguindo fora e acaba ficando à mercê de todas as estratégias, de todas as maldades de Satanás. Então, ó, aqui, ó, bonitinho. E sabe, queridos, eu estava conversando com uma irmã na sexta-feira, dizendo assim que todo dia é dia de estudar a palavra. Daqui 15 dias. Eu escuto no culto. É de você ouvir essa mensagem umas 100 vezes. Quanto mais isso eu tenho ensinado para vocês também, né? Vocês ouvirem as mesmas coisas é segurança para você. Filipenses 3:1. Apóstolo Paulo dizia assim: escrever as mesmas coisas para você, para mim, não é enfadonho. Porque para vocês é segurança. Isso é maravilhoso, o que diz a palavra de Deus. Como hoje nós não escrevemos, né? Hoje nós falamos aquilo que está escrito. Então, ó, finalmente, irmãos, não me aborreço de escrever as mesmas coisas, por é segurança para vocês. Tá? Então vamos repetir as mesmas coisas, que isso vai ser segurança para vocês. Mas agora eu quero falar para vocês o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. O que agrada a Deus é o que não agrada a Deus: orgulho. Orgulho não agrada a Deus. A Bíblia diz que o orgulho precede a queda. O quebrantado agrada a Deus. A palavra de Deus diz: um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O que agrada a Deus? Fé. Nossa fé agrada a Deus. Sem fé é impossível você agradar a Deus. Impossível. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Teve um homem, um centurião, em Mateus 8, de 5 a 13, fala do centurião que ele surpreendeu Jesus. Surpreendeu Jesus. O servo dele estava muito doente. E ele chegou para Jesus e falou: Jesus, você pode curar o meu servo? Ele disse: não, eu vou até lá para curar ele. Ele disse: não precisa você ir até lá. Eu sou também autoridade e eu tenho servos que trabalham comigo. E se eu disser para eles vão, eles vão. Se eu disser para eles fiquem, eles ficam. Então, se você der a ordem, é isso que ele quis dizer. Se você der a ordem, eu sei que o meu servo será curado. E então, Jesus olhou e falou: nem em Israel, nem ali junto com o povo que estava com ele, eu vi tanta fé assim. Olha só, ele ficou maravilhado ouvindo isso. Olha que linda essa palavra. Ó. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, nem mesmo em Israel encontro tanta fé. Aí ele disse: pode ir, a tua fé te salvou. E quando um rapaz chegou, naquele mesmo instante, a palavra falou, o menino, o servo, estava curado. Então, o que agrada a Deus é nós surpreendermos Ele com a nossa fé. Eu sei que o Senhor pode. Infinitamente mais daquilo que eu penso ou daquilo que eu peço para o Senhor. Né? Isso agrada a Deus. Um coração quebrantado, a nossa fé, isso agrada a Deus. Mas eu quero mostrar a diferença do quebrantado e do orgulhoso. Olha só. Gente, ó, não é para você pensar, que tal pessoa tivesse aqui, então ela iria ver que ela está sendo orgulhosa. Isso é uma correção para nós, certo? Porque a palavra vem de encontro ao nosso coração, ao coração do irmão também, mas nós estamos tendo para nós. Vamos lá? Olha só. Orgulhoso é crítico. O quebrantado se coloca no lugar do outro. Ao invés de criticar,
Primeiro ele vai ver quais são os motivos, porque o outro não conseguiu chegar a uma definição. Agora, o orgulhoso já sai criticando, né? O orgulhoso se gaba, né? Eu sei fazer. O quebrantado sabe que tudo vem de Deus. Todo o talento dele, tudo que foi dado por Deus. Então ele diz: Senhor, muito obrigada, porque o Senhor tem me capacitado. O orgulhoso se gaba um monte, né? O orgulhoso sempre se defende, sempre quer mostrar tudo que ele sabe. O quebrantado aceita e se analisa. Ele se aceita e se analisa, né? Ele sempre se defende, sempre quer mostrar o que ele sabe. O orgulhoso. O quebrantado se aceita e analisa. O orgulhoso erra, mas não reconhece que erra. O quebrantado pede perdão. O orgulhoso é bicudo, só critica. Não aceita ser repreendido. O quebrantado, ele ouve mais, fala menos e se autoanalisa. Por que eles estão pensando isso de mim? Por que essa questão aqui está sendo dessa forma? Eu lembro de momentos da minha vida assim, puxa, mas por que estão falando isso? Alguma coisa eu estou transparecendo que não está certo. Deus, me ajude a entender. Se autoanalisa, sabe? O orgulhoso espera que o outro peça perdão. O quebrantado sempre pede perdão, mesmo estando certo. Tem sido assim? Ou você fica, ele tem que vir me pedir perdão. O que ele está pensando? O que ele está pensando? Isso é orgulho, queridos. E a palavra de Deus diz que Deus abate o orgulhoso, né? O orgulhoso se compara, faz comparações. Aquele cara é bom, mas será que... Não, eu estou igual a ele. Ali, estou no mesmo nível. Isso, na verdade, tem a ver com inveja, né? Porque o orgulhoso, ele acaba invejando. O quebrantado, ele se analisa pela palavra e é tranquilo de quem ele é. É tranquilo. Está tudo bem comigo. Eu estou bem. Não fica se comparando a nada. O orgulhoso acha que o outro tem que mudar. O quebrantado está sempre aberto a mudanças e entende que está em construção. Porque nós não somos perfeitos, nós estamos sendo aperfeiçoados todo dia. A Bíblia diz, queridos, que nós estamos sendo aperfeiçoados. Perfeitos só vai ser naquele momento em que nós estivermos ganhando aquele corpo incorruptível, onde teremos uma mente 100%. Aí sim nós estaremos perfeitos. Aqui nós estamos sendo aperfeiçoados e construídos na palavra. Irmãos, Deus abate o orgulhoso para o bem dele, para que ele se arrependa. Deus abate. O que eu estou falando, Deus não vai pesar a mão. Acontece que a vida algumas dificuldades que ele vai tendo por conta do seu próprio orgulho. Ele vai tendo certas dificuldades na sua vida. E acaba Deus não podendo abençoá-lo. O abater é Deus não poder fazer o que ele gostaria de fazer na sua vida. A bênção trava, por conta do orgulho. Mas ele dá graça ao humilde e quebrantado de coração. Eu quero ler com vocês Salmo 51, do 1 ao 4 e depois o 17. Fala exatamente sobre isso e quero encerrar com isso, queridos. Quando Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. E ele começa assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões,
segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do teu pecado. Isso é uma oração de um coração quebrantado, né, querido? Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado. Quando falares e puro quando julgares. Vamos para o 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Vamos continuar? Abençoa Sião, segundo a sua boa vontade. Edifica os meus muros, Senhor, os muros de Jerusalém. Edifica os muros da minha casa, da minha vida, do meu coração. Então te agradarás de sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o seu altar. Que nós possamos estar abertos para isso. Para que o Senhor esteja restaurando a nossa vida. Restaurando os nossos muros. Restaurando o nosso altar. Que nós possamos ter um coração quebrantado na presença do Senhor. Que nós possamos agradar a Deus. Ser praticantes da palavra. Viver isso aqui. E nós vamos ter paz, queridos. E mais uma coisa, só completando. Essa semana, durante toda a semana, eu tive falando com vocês, vi muitas pessoas ansiosas. E eu quero só completar com vocês Filipenses 4, 6 e 7. Que você não fique ansioso. Você aprenda a praticar a palavra. Não estejam inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições ou seus pedidos de ajuda sejam em tudo conhecidos diante de Deus pela oração, pela súplica, com ações de graça. E o 7 diz assim, e a paz. Olha a consequência das suas orações. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, coração, espírito, e os vossos pensamentos, alma, em Cristo Jesus. Ele vai estar guardando o teu espírito e a sua alma em Cristo Jesus. Amém, queridos? Pratiquem a palavra. E vocês vão ser muito felizes. Vamos orar nesta noite. Em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Na presença do Senhor. E eu queria que você repetisse esta oração comigo agora. Em nome de Jesus. Senhor Deus, nesta noite, eu peço que o Senhor me perdoe, porque aqui estou me autoanalisando e tem momentos que tenho sido orgulhoso. Mas agora, na tua presença, mediante a tua palavra revelada ao meu coração, neste momento, eu me arrependo e te peço, me perdoa, Senhor, me perdoa, que eu possa ter uma vida de paz. Me perdoa, muitas vezes eu não agradei o teu coração, mas nesta noite, eu refaço a minha aliança com o Senhor, de que estarei fiel à tua palavra. Pai, eu oro por cada um nesta noite, ó Deus, que faz esta oração comigo. Que nesta noite, Senhor, nós possamos ter uma experiência sobrenatural com o Senhor. Ao terminar essa live, não seja o fim de um culto, só seja um fim desta live, mas o culto permaneça no altar, no coração de cada um, Senhor, cultuando ao Senhor, amando ao Senhor, tendo fé
exercendo a sua fé através de situações que possam vir a acontecer, entendendo, pode o sol escurecer ou a terra estremecer, eu não vou te deixar. Eu sei em quem tenho crido e sei que é poderoso para fazer infinitamente mais, que esteja exercendo, executando, Senhor, a sua fé, em nome de Jesus. Que seja um coração quebrantado, não um coração orgulhoso. Em nome de Jesus, que possamos fazer diferença no meio de uma sociedade necessitada do Senhor, caótica e precisada do Senhor. Nós possamos ser este canal, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. E que hoje você possa estar entregando. Talvez você não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e gostaria de entregar nesta noite. Escrever o seu nome, que o Pai escreva o seu nome no livro da vida, para que você possa ter salvação eterna. Falei no começo e digo de novo, falei no meio do culto e falo de novo. Jesus está voltando, queridos. Jesus está voltando. Esse é o momento de você entregar a sua vida ao Senhor Jesus, porque Ele vai vir nos buscar. E se você está entregando sua vida ao Senhor Jesus Cristo agora, eu vou fazer essa oração de entrega da sua vida e você vai repetir comigo, por favor, e Jesus vai entrar no teu coração, fazer morada em sua vida, e você vai ter salvação eterna em Cristo Jesus. Pai querido, faz essa oração comigo. Em nome de Jesus, eu confesso agora, Jesus, como meu Senhor e como meu Salvador, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus.